A graça e a paz de Cristo, nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele reserva 40 dias para explicar os propósitos de Deus para a vida de todas as pessoas. Ele começa o livro fazendo uma pergunta: afinal de contas, por que você está aqui? E ele gasta os primeiros 7 dias para explicar que tudo começa com Deus no dia primeiro. No dia 2, você não é fruto do acaso, você nasceu para cumprir um propósito. Mesmo nas situações mais difíceis que você tenha passado para que você nascesse, o lugar em que você nasceu, a família em que você nasceu, tudo tem um propósito e Deus usa toda a sua história para o bem. No dia 3, o que dirige a sua vida? No dia 4, você foi criado para ser eterno. Por isso, todos nós nos preocupamos com a vida após a morte em algum momento da nossa vida. No dia 5, entendendo o ponto de vista de Deus. Para Deus, a vida é um teste. Por isso, todos passam por provações nessa vida. Segundo o ponto de vista de Deus, é que a vida é um cargo de confiança, onde Deus confia dons, talentos e habilidades para nós, para que nós possamos usar para o serviço das outras pessoas. No dia 6, ele apresenta o terceiro ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Nós somos mortais. Vamos viver aqui nessa terra apenas por um tempo. E no dia 7, ele explica qual é a razão de tudo, ou seja, qual é a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é cumprirmos 5 propósitos. O propósito número 1, você foi criado para adorar a Deus. O propósito número 2, você foi criado para fazer parte da família de Deus. O propósito número 3, você foi criado para ser semelhante a Jesus Cristo, que é o modelo dessa família de Deus. O propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E servir a Deus significa que você tem formação espiritual, que são dons que Deus deu para cada um de nós. Você tem uma, uma coleção dos seus próprios interesses, sejam esportes, moda, arquitetura, medicina, é, corrida. Você tem os seus interesses. Depois você tem recursos pessoais, que são as suas habilidades, que você nasceu com elas. Depois você tem o modo particular de ser, que é a sua personalidade. Alguns são introvertidos, outros são extrovertidos. Uns são mais expansivos, outros são mais fechados. Uns são mais coléricos, outros são mais melancólicos, o modo de ser, e você tem áreas de experiência na sua vida, que são as histórias que você vivenciou. Todos esses 5 pontos, formação espiritual, opções de interesse, recursos pessoais, modo de ser e áreas de interesse, são coisas que formam você. E isso que forma você foi moldado para que você possa alcançar pessoas. E o quinto propósito é evangelizar. Você foi chamado para cumprir uma missão alcançando pessoas. E no dia 8 até o dia 14, o pastor Rick Warren explicou sobre essa ideia, sobre o primeiro propósito de você foi criado para adorar a Deus. Do dia 15 até o dia 21, ele explicou o segundo propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Do dia 22 até o dia 28,
ele explicou o terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. E do dia 29 até hoje, que é o dia 34, até o dia 35, do dia 29 até o dia 35, ele está explicando qual é o quarto propósito, que é o propósito de que você foi moldado para servir a Deus. Depois do dia 36 até o dia 40, ele vai explicar qual é o último propósito de evangelizar. Então, nós estamos aqui no dia 34. Estamos lendo o penúltimo dia. Hoje é o sexto dia do quarto propósito, que é o você foi moldado para servir a Deus, para usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, a sua forma, que é a sua formação espiritual, as suas opções de interesse, os seus recursos pessoais, que são as suas habilidades, o seu modo de ser, a sua personalidade e as suas áreas de experiência para servir a Deus. E hoje nós vamos ler o dia 34, que é sobre pensando como servo. Como que um servo de Deus pensa? Aqui ele começa esse dia 34 com esse versículo: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números capítulo 14, versículo 24. Tentem pensar como Cristo pensava. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aqui tem um QR Code em que, se você pegar a câmera do seu telefone celular e escanear apontar para essa imagem, você vai ter acesso a um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren sobre esse devocional do dia 34, sobre essa meditação de hoje, pensando como servo. Então você pode pausar o vídeo para que você possa copiar essa imagem, para que você possa ter acesso ao vídeo do pastor Rick Warren. Feitas essas anotações iniciais, vamos para a leitura. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz que naquilo que você faz. Atitudes contam mais que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus, porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. Primeira atitude: o servo pensa mais nos outros que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas, não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. É isso que significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você não pode ser servo
se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não ministério. Ficamos o tempo todo pensando, de fato, em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema de nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos de reaprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não o leva em consideração? Lhe dá ordens o tempo todo ou o trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus capítulo 5, versículo 41. Voltando aqui, ele colocou essa frase de destaque: o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios. Deixa que Deus o use para os propósitos dele. Voltando aqui na leitura. Segunda questão aqui, de como que o servo pensa. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs aos seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores,
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ele não disse, vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus, mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas, se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério que com o dinheiro. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre céu e inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Lucas capítulo 16, versículo 11. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. No capítulo 31, mencionei dois tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na Igreja Saddleback, temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumam fazer doações na medida de suas possibilidades para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com seu pastor e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. Terceira atitude do servo. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica nem compete com os outros servos ou ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e nosso objetivo é fazer que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Essa palavra forma em letra maiúscula, quem está acompanhando a leitura vai se recordar.
que no dia 30 e no dia 31 ele falou que forma é letra F, formação espiritual. Deus nos deu dons espirituais. Letra O são as opções de interesse. Cada um tem interesses diferentes e Deus fez isso com cada um de nós para que todos nós possamos alcançar as pessoas de todo mundo. Então, tem pessoas que têm interesses por esportes, tem pessoas que têm interesses por moda. As pessoas que têm interesses por esportes vão criar a corrida de Deus, a maratona de Deus, e vão cuidar de pessoas que gostam igualmente delas de esportes para o reino de Deus. A pessoa que gosta de moda vai estudar roupas, formas de se vestir de servos de Deus e vai colaborar com o reino com essas opções de interesse. A letra R do forma são os recursos pessoais. Cada pessoa nasce com dons. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de idiomas, podem ser missionários para pregar em outras línguas, para alcançar outros povos e nações. Tem pessoas que têm recursos naturais com a prática de esportes, podem ajudar com várias modalidades. Tem pessoas que têm recursos naturais de tocar muito bem um instrumento musical, podem criar bandas, corais e ajudar nisso. Depois a letra M de forma significa modo de ser. Então as pessoas têm personalidades diferentes. São introvertidas, extrovertidas, mais expansivas, mais tímidas, são mais temperamentais, mais melancólicas. Tudo isso contribui para o reino. E a letra A significa áreas de experiência. Todos nós temos a nossa história, as experiências que nós acumulamos e que nos ajudam na formação de quem nós somos. Então, quando ele fala aqui, recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva, ele está falando a respeito desse conjunto que forma cada um de nós, que ele explicou no dia 30 e no dia 31. Paulo admoesta: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do Mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se seu servo foi bem-sucedido ou não. Romanos capítulo 14, versículo 4. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente esta: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora a fim de conversar com vocês. Neemias capítulo 6, versículo 3. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza.
Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. Mateus capítulo 26, versículo 10. E isso é tudo que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício. Não importa o que os outros digam. Quarta característica do servo. O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, vamos lembrar que graça é o favor imerecido de Deus. Nós recebemos um favor que não merecíamos. Então, por lembrar que é amado e aceito pela graça, pelo favor imerecido, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Por isso a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João capítulo 13, versículo 3 e 4. Se você pretende ser servo, deposite sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência. Temem a exposição de suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, temos de deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros e isso permite que você realmente os sirva melhor. Aqui tem uma frase de destaque. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. Afinal, quem está perto de Jesus está preocupado em promover o nome de Jesus. Voltando aqui, o servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Se alguém teve grande chance de se gabar de suas realizações, de suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus.
ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. Quinta característica do servo. O servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Ele gosta de ajudar as pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. Salmos 100, versículo 2. E por quê? Porque ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe, graça, lembrando, é o favor imerecido, ele reconhece que recebeu um favor que não merecia de Deus, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. João capítulo 12, versículo 26. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aqueles que aprenderam como servir. Essa é a leitura do dia 34 e agora nós vamos para as tarefas. Quem está acompanhando a leitura sabe que no final sempre tem 3 tarefas. Então aqui o dia 34. Tarefa 1. Tema para reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo. Então nós lemos aqui que o servo, ele não se preocupa com a sua autopromoção. Ele está preocupado em promover o nome de Jesus. Nós vimos que o servo, ele está preocupado não em receber algum tipo de recompensa ou algum tipo de aprovação dos outros. Ele está tão somente preocupado em atender os outros, independente daquilo que eles pensam a respeito dele. Porque ele sabe que não importa o que as pessoas pensam, importa que ele cumpra o propósito de Deus. O servo compreende que o seu papel é um papel de administrador e que ele precisa administrar muito bem tudo o que ele recebeu de Deus. Então, essas são algumas características que nós acabamos de ler, em que o pastor Rick Warren explica que muitos querem ser egoístas, querem buscar a aprovação do seu próprio nome, querem tomar o lugar de Cristo, mas os que são servos promovem a Cristo. Versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E qual é a pergunta para meditar? Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir outros? Então fica essa pergunta. Você tem querido ser mais servido ou você tem procurado formas de ajudar aos outros?
Então, fazendo aqui uma reprise do que nós meditamos hoje, no dia 34, pensando como servo. Ele fala que existem 5 coisas que o servo pensa. Primeira coisa, o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Ele pensa como que ele pode ajudar, auxiliar o próximo. Ele coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Segundo, o servo, ele tem que pensar como administrador, não como proprietário. Proprietário é aquele que tem as coisas. O administrador sabe que não é o dono, que ele apenas está gerenciando algo que ele recebeu em sua confiança do verdadeiro dono. Então o servo, ele pensa como administrador. Ele sabe, o dono da vida é Deus. O dono das minhas propriedades é Deus. O dono dos carros que eu tenho é Deus. O dono da minha vida é Deus. Eu respiro porque Deus me dá vida. Eu falo porque Deus me dá a fala. Então, o servo, ele pensa como administrador de recursos, não como o dono. Ele sabe que o dono é Deus. Terceira característica do servo. O servo, ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Então o servo sabe, ele tem que cuidar do serviço dele, para que ele consiga realizar o melhor serviço. Ele vai ser cobrado no final do dia pelo seu senhor. Então ele não perde tempo realizando comparações em relação ao serviço dos outros servos. Ele fica preocupado com o próprio serviço. Tem muitas pessoas, como nós lemos, que ficam se comparando e pensando no ministério dos outros. Pense apenas no seu. Quarta característica dos servos é que o servo edifica sua identidade em Cristo. Ele ele avalia como Cristo faria e faz conforme o que Cristo faria. E por último, o servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. O servo vai considerar que a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus é uma chance para chegar mais perto, não uma obrigação. Esses são 5 pontos a respeito do serviço ao reino de Deus. Amanhã nós vamos ler o dia 35 e vai ser o último dia do quarto propósito, o poder de Deus na fraqueza. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.